Agora você vai ter uma aula nível Padawan, nível aprendiz, porém, suportes e resistências, LTA, LTB, canais de alta, canais de baixas, são nomes e situações que você vai encontrar muito daqui para frente na sua carreira como analista de mercado. Esses conceitos que eu estou passando agora são a base, é o alicerce da análise gráfica. É muito importante você prestar muito atenção nessa aula para compreender o porquê essas situações ocorrem e se repetem no gráfico o tempo todo. Mas fica tranquilo, porque é uma aula nível Padawan e é óbvio que eu vou explicar de um jeito que você pode colocar até o seu sobrinho de 12 anos para entender, e dessa vez ele vai entender o que é suporte, resistência, LTA, LTB, canal de alto, canal de baixo e todas essas coisas que a gente precisa saber para facilitar a nossa vida como operador. Então se prepara, porque agora eu vou mudar a sua visão sobre esse assunto. Bora para a aula. Simplifica essa aí, trader. Primeiro a gente vai dar uma flertada aqui com a teoria. A gente vai entender as premissas que todo analista gráfico tem. Isso aqui é o básico, é o necessário, é tudo que você precisa ter de teoria. A teoria é importante sim. Porém, depois que você entende a teoria, você consegue simplificá-la. Então bora ler o texto. Premissas de suporte e resistência. Suportes e resistências são regiões de preço que têm grandes chances de encontrar dificuldades para ultrapassar ou ali podem reverter a direção. Resistência. Grava isso aí, ó. Resistência é o teto. É para cima, é o teto. É a região do topo do movimento onde o interesse de venda é grande, superando a força compradora. O movimento de alta encontra dificuldades para ultrapassar esses valores, pois os vendedores defendem o preço, forçando mais vendas para não deixar o preço subir daquela região. Então olha aqui no gráfico, ó. Se o preço está subindo em cima, a dificuldade que ele encontra, o nome dado para aquilo é resistência. Então, se está em cima, é o teto. Suporte, o piso, a região no fundo dos movimentos em que o interesse de compra é grande, superando a força vendedora. O movimento de venda encontra dificuldades para ultrapassar esses valores, pois os compradores defendem o preço, forçando mais compras para o preço não descer daquela região. Então, digamos que o preço está aqui em cima. O preço está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Ele encontra uma barreira. E essa barreira, colocaram o nome dela de suporte. Então, a barreira que eu tenho para baixo é suporte e a barreira que tem para cima é resistência. Essas são as premissas que você vai encontrar em qualquer livro sobre trade. E o que criam esses suportes e resistências? Oferta e demanda, mais fator psicológico que cria a tal da memória do preço. E por que memória do preço? Aí a gente tem que lembrar que nós somos analistas gráficos. O gráfico, ele é a representação visual, são desenhinhos que vão se formando, contando a história do que está acontecendo dia após dia. Essa história fica registrada no passado. Então, quando você olha um gráfico, daqui, do último preço para trás, é a memória. E em certas regiões vão acontecer suportes e resistências. Parece confuso, né? E quando a gente lê, parece mais confuso ainda, porque a gente tem que tentar interpretar o que está sendo dito. Mas fica tranquilo, daqui a pouco, todas as pecinhas que eu estou te entregando, você vai começar a ver um quadro sendo montado. Então, eu estou te dando as peças. Guarda essa peça aqui, que ela é muito importante. E esses padrõezinhos de topos e fundos, eles são simples de você achar. Você tem que entender como o candle funciona, abertura e fechamento, que está nas aulas anteriores, tá? O preço, ele está subindo. Abertura, fechamento, abre mais alto que anterior, topo mais alto que anterior, como se fosse uma ondinha de Elliott aqui dentro também. E ele chega aqui, ele tem aquela reversão igual o Elliott. Aqui embaixo, ó, esse próximo candle rompe a mínima e ele faz um padrãozinho assim, ó, mais baixo, mais alto, mais baixo. Fez um triângulo, pode estar até torto. Triangulou aqui em cima, no alvo, tá? Topos e fundos a gente marca do jeito certo. E isso também vou explicar mais pra frente. Agora só para você ter ideia o que é o topo e o que é o fundo. Não é a aula disso agora. É só um adiantamento. A mesma coisa acontece aqui do lado, ó. Não importa se tem pavio. Se tá assim, ó. Esse aqui mais alto, mais baixo e mais baixo do lado, rompeu o fundo, é topo. Mesma situação aqui. O fundo é o inverso. Está descendo, ele fica mais alto, mais baixo, mais alto. Ao contrário, triangulou é fundo. Só que topos e fundos eles têm lugares certos para aparecer, viu? Às vezes o gráfico ele mente. Porque são as pessoas que estão mentindo, são as pessoas blefando. E você vai aprender tudo isso daqui para frente. Fica tranquilo. Pegou o que é topo e fundo? É só isso aqui. Quando eu falar sobre topos e fundos,
é esses padrões que vão aparecer. Resumindo o que foi dito naquele texto, é simples assim, ó. Se a região estiver acima do preço atual, o preço que está ali no gráfico agora, se ele está acima, ele é resistência. Para cima, se você está na sua casa, se você olhar para cima, você vai ver o teto. Então é o teto. Se a região do preço estiver abaixo, o nome dele é suporte. Se você olhar para baixo, você vai ver o piso. Então coloca piso. Piso e teto. Suporte e resistência. E como eu sempre digo, o nome da coisa não é a coisa. Outra memória de preço que tem, que até hoje eu não entendi se é uma superstição ou uma convenção social. Sinceramente, eu não sei o porquê, mas os números cheios, quando é, por exemplo, 100 mil, 101 mil, 102 mil, 99 mil, esses números já são suportes e resistências naturais. A gente encontra a barreira para ultrapassar esses preços. Então, eles também são suportes e resistências por causa dessa barreira psicológica que o ser humano tem. Mas se a maioria faz, a gente faz também. É simples assim. Outra premissa de suportes e resistências é o princípio da bipolaridade. E não é a bipolaridade que eu tenho todos os dias. O nome é o mesmo. Vamos ver o que é isso. Quando o preço rompe um suporte, ele vira resistência. Quando o preço rompe uma resistência, ele vira suporte. Se determinada região de preço é uma resistência e essa região for rompida, ela se torna um suporte. Se uma região de suporte for rompida, ela se torna uma resistência. Mas eu vou simplificar isso para você contando a historinha do sapinho. Eu vou chamar ele de Tosco. O Tosco estava lá sentado no suporte dele. É ali que o Tosco começou. Não importa que nível que ele estava. Ele está ali. E ele está olhando para cima pensando, esse céu azul, e mal sabe ele que aquilo ali não era o céu. Esse céu azul está tão convidativo que eu vou tentar pular esse céu. E ele vai lá todo feliz e pof, mete a cabeça no teto, mas ele não entende o que estava acontecendo. Ele só percebeu que ali está tendo uma dificuldade dele ultrapassar. Mas ele é teimoso. Ele falou assim, eu vou subir. E ele tenta de novo. Ele desce, ele pega fôlego, ele se encolhe, ele faz todos os padrões necessários para ele tomar o impulso que ele precisava. Embaixo dele estava se formando aquelas coisas que o pessoal colocou o nome de padrões. E o padrão estava dando força para ele subir. E ele vai, e ele pula novamente, ele bate a cabeça, ele rompe o teto. E agora, o que era teto, agora para ele é o suporte. Ele está todo feliz, sentado, olhando para o teto e falando, eu passei uma vez, eu vou conseguir passar de novo. Quando ele começou a pular daqui de baixo, ele subiu, bateu a cabeça, ele desceu, só que ele deixou um rastro. E ele sabia que aqui foi o local onde ele tinha dificuldade para passar. Ele lembra dessa região. E ele ficou até um pouco meio confuso, mas como assim? Era uma resistência e agora virou suporte? Mas como esse sapinho é bem parecido comigo e ele não tá nem ali para as regras, não quer saber uma coisa? Ah, então agora vai ser suporte. Eu tô aqui no meu suporte e eu vou bater a cabeça naquela resistência e eu vou pular aquela resistência. E ele vai e ele começa o movimento dele de novo. Ele pula, ele bate a cabeça e ele volta para pegar impulso de novo. Ele começa a se armar outra vez. E embaixo dele ele percebeu que estava formando o mesmo padrão que se formou aqui embaixo. Então, assim, eu vou ter força para subir. Porque está formando um padrão aqui para mim que vai me dar força na minha pernoca para eu pular lá para cima. E eu vou pular esse teto outra vez. E aí ele começa a pegar força e ele pula, ele rompe o teto. E agora ele sabe. A resistência que ele estava encontrando lá em cima, que era o teto, agora é o piso dele de novo. Ele está todo tranquilo no suporte dele. E ele tá olhando pro teto de novo e falando assim, eu vou passar esse cara. Eu já tentei 2 vezes, eu consegui, eu vou fazer de novo. Ele vai, ele começa a se preparar e pula. Só que quando ele chega lá em cima, ele toma um petelecão e ele desce de novo o andar que ele tava. E ele já começa a ficar meio preocupado. Tem alguma coisa acontecendo. Porque eu comecei aqui de baixo pulando, eu subi, bati aqui, desci um pouquinho, eu fiz um padrão aqui que seria, eu vou chamar de topo. Eu fiz um topo aqui e eu fiz um fundo aqui embaixo. E esse fundo está mais alto que o fundo anterior. Eu pulei novamente, eu ultrapassei essa barreira, eu vou chamar essa barreira de pivô. Eu pulei o pivô e continuei subindo e de novo eu bati a cabeça lá na resistência. E eu fiz o meu padrão de novo de topo. E esse topo estava mais alto que o topo anterior. E também fiz um fundo mais alto que o fundo anterior. Fiz um próximo topo mais alto. Então eu vou conseguir ultrapassar esses topos, ele pensou. Ele viu que ele tinha deixado um rastro bonito e tentou novamente. E bateu a cabeça lá.
Mas ele já sabia que lá era uma resistência. Falou, sem problema, eu vou passar de novo. Aí de repente ele tomou uma sarrafada e desceu de novo 2 andares. Mas nessa hora ele já começou a ficar meio, o que está acontecendo? Por que eu estou subindo, sempre deixando topos e fundos mais altos? E agora eu rompi o fundo anterior, que naquele caso que eu estava subindo, eu coloquei o nome dele de pivô. E agora eu acabei de fazer um pivô para baixo. Mas eu quero subir, o que está acontecendo? E ele começa, não, ele falou assim, já estava meio tonto, ele falou assim, eu vou subir outra vez. E aí ele vai, ele bate a cabeça, mas ele bate a cabeça com tanta força que agora a mente dele abriu. Ele teve uma expansão de consciência. Ele teve praticamente uma viagem psicodélica, onde ele começou a ver que tinha sapos lá em cima, um entrando pela bunda do outro e montando um Megazord, uma estrutura monstruosa, que todas as vezes que ele tentava subir, essa força que fazia a resistência para ele. Eram esses caras que estavam lá em cima, escondidos, um andando pela bunda do outro e montando aquele coisa enorme que batia nele o tempo todo, que ele resolveu chamar de os vendedores. Então toda vez que ele subia, quem batia nele eram os vendedores que estavam escondidos lá em cima esperando. Eles estavam todos lá o tempo todo. Foi o tempo todo os vendedores que estavam fazendo essa força para baixo. Mas o sapinho tosco não conseguia entender que nada que estava acontecendo ali era por acaso. Era porque existiam forças que eram invisíveis aos olhos dele. E ele começou a despertar a força dele. E ele começou a se tornar um Jedi. E ele entendeu. Ah, são pessoas que estão ali disfarçadas de sapinhos. São essas pessoas em formas de pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão se juntando e montando um organismo enorme chamado vendedor. E ele falou assim, quer saber de uma coisa? Ao invés de eu brigar com esses caras, eu vou começar a observar para que lado eles vão. E para onde eles forem, eu vou também. Daí ele viu, eles estão indo para baixo. Eu vou lá para baixo e agora vai ser uma descida infinita. Nunca mais eu vou parar de descer. E ele continuou descendo, porém, a expansão de consciência dele continuou. Ele estava tendo ainda a experiência dele e ele descobriu que toda vez que ele estava subindo, era porque existiam outros sapinhos lá embaixo, tudo entrando um pela bunda do outro e montando um Megazord. E esse Megazord estava colocando toda a força dele para cima. E ele entendeu. E suportes e resistências acontecem porque tem gente brigando de um lado e gente brigando do outro. Não é à toa que aparece suporte e resistência. O mercado, ele se resume a isso aqui. Nós temos embaixo do nosso gráfico uma escala de tempo e do lado direito aqui, ó, a gente tem uma escala de preço. Então imagina essa escala como uma escada reta. Nessa escada tem gente querendo subir e tem gente querendo descer. E toda vez que esses dois se encontram, ali acontece aquele choque. E esse choque é uma briga que está tendo entre dois seres muito poderosos. Aqueles seres chamados vendedores e os compradores. E toda vez que esses caras brigam, toda vez que eles se encontram, o gráfico revela toda a atuação desses caras. E quanto mais forte for essa briga, quanto mais tempo demorar essa briga, quanto mais aquela região for sangrenta, aquela região ela tiver mais força do comprador, mais força do vendedor, quanto mais forte for essa briga, provavelmente mais vezes vai ter briga nessa região no futuro. Mas o futuro pertence a Deus. A gente nunca sabe o futuro. A gente conta a história olhando para trás e projeta com a nossa mente que pode acontecer. Se alguém te disser, eu sei o que vai acontecer, é mentira. Nenhum operador do mercado tem condições de saber o que vai acontecer para frente. Mas a gente pode se prevenir. E como que a gente se previne? Marcando as regiões. E a gente deixa marcado no nosso gráfico os pontos mais importantes. E quando o preço for lá para frente e encontrar uma dessas regiões que a gente já tinha previamente marcado, a gente já sabe, ó, os caras aqui teve briga, teve gente com os olhos roxos, dedo no gritaria, aquela coisa toda. Então todas as vezes que o preço começa a chegar nessa região, a gente começa a ficar esperto e começa a pensar o que eu posso fazer para tirar proveito dessa situação. Então saber marcar pontos de suportes e resistências no nosso gráfico é muito importante. Eu vou mostrar para você como é simples encontrar e marcar essas regiões daqui a pouco no gráfico. Então aqui você já entendeu. Conta essa história na sua cabeça. Não decora a teoria. A teoria ela é a base. E depois você conta a sua história em cima dessa base
e você vai entender muito mais fácil. Por enquanto, usa a minha historinha aí até você poder contar a sua própria história. E dentro desse universo de suportes e resistências, a gente tem LTA, LTB, canais de alta e canais de baixa. Eu sei, é muito nome, né? Eu vou passar para você agora o conceito, vou explicar como isso funciona e depois, se você quiser trocar o nome dessas coisas aqui, você troca, porque o nome da coisa não é a coisa. Entenda a coisa agora. Vamos lá. LTA, linha de tendência de alta. LTB, linha de tendência de baixa. É isso que significa LTA e LTB. E canais de alta e canais de baixa a gente vai aprender agora. Lembra lá do Tosco, que pulou e deixou um rastro? Através do rastro deixado pelo movimento do preço, conseguimos identificar padrões de movimentações diagonais que formam suportes e resistência na diagonal. Marcamos essas regiões através de linhas. Para confirmar esses movimentos, são necessários no mínimo 3 toques nessas linhas. Outra maneira de identificar esses movimentos é através da média móvel. Média móvel é um rastreador de tendência. A média móvel você vai aprender quando chegar na hora da média móvel, porque por enquanto você é padawan, você está aprendendo e eu estou te passando as pecinhas do quebra-cabeça. Média móvel é outra peça que vai encaixar no lugar certo. Não adianta eu jogar na sua mão agora. Então vamos lembrar que o nosso sapinho, o Tosco, ele começou a trajetória dele aqui, no fundo aqui. Ele fez um fundo, ele fez um topo. E aí ele pegou e fez um fundo um pouquinho mais alto que o fundo anterior. Tá ótimo. Então ele está subindo. É a escada. Aqui tem um fundo e ele pula. Aqui em cima ele faz um topo. Então eu tenho um fundo e está se montando um fundo agora um pouquinho mais alto que o fundo anterior. Aqui está parecendo que está sendo uma tendência de alta. Porque a tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Eles são um mais alto que o outro. E o próximo movimento confirma. Falou, ele fez sim, ó, topos e fundos mais altos que os anteriores. E se eu marcar uma linha aqui embaixo agora, ela se torna a minha LTA. A LTA, ela fica embaixo. Seria o piso, o suporte da compra. Toda vez que bate aqui, começa a fazer padrão de compra. Porém, esse movimento já estava sendo feito, continuado, e aqui em cima, ó, topo mais alto, topo mais alto. Tem 2 iguais. Se eu marcar ele agora, eu encontro um canal. É um local onde ele vai passar, um canal. Eu já tenho em mente, pô, aqui em cima é a resistência, é o teto. Aqui embaixo é o piso, é o suporte. A linha de baixo mostra a tendência que o mercado está indo. A tendência de alta. Por isso eu coloquei uma LTA. E em cima, onde é resistência, toda vez que bate nesse local, está acontecendo venda. Então, se eu marcar, eu vou delimitar um caminho e eu poderia operar aqui dentro desse caminho. Isso é uma das formas que a gente tem de operar canal. Você compra no fundo e vende no topo. Isso é uma setup. Tem gente que opera isso. Nós não. A gente usa essas linhas para ajudar dentro do nosso setup. Mas se eu não uso, por que eu coloco? Eu coloco porque eu sei que tem muita gente usando. Se tem muita gente usando, a probabilidade daquilo ser respeitado é muito grande. E eu uso isso dentro do meu setup, que na verdade é a forma como eu interpreto todas essas peças do quebra-cabeça que eu estou te entregando, que é o Setup The Force, onde você vai aprender como usar tudo isso com mais lógica do que simplesmente as premissas. Então eu já tenho o meu canal marcado e estou lá observando o gráfico. De repente, houve uma violação da minha LTA. Eu já começo a ficar, será que vai ou será que não vai? E não vou fazer nada. Não é só porque violou a LTA que eu vou entrar e vou vender. Existem todo um monte de informações ainda que te falta para você poder tomar essa decisão. Por esse canal de alta, eu não faria nada. Eu ficaria esperando. E ele voltou para dentro do canal. Continuo esperando os movimentos acontecerem. Estou fazendo minhas operações, estou fazendo minhas leituras. Além de toda essa informação de suporte e resistência, eu estou de olho no canal. De repente, ele faz um pivô. Lembra que o Tosco falou do pivô? Quando rompe o fundo de uma subida aqui, onde estavam os fundos mais altos, é um pivô. Fez um pivô para baixo. Ok, as minhas marcações continuam lá. Por quê? Porque eu continuo operando, vendo outras informações, o preço continua se movimentando. Pronto, o preço rompeu, já tirou
totalmente aquele padrão, eu já limpei meu gráfico. Não quero mais aquelas linhas. Se você quiser deixar no gráfico, você pode deixar. Mas agora eu limpei porque eu quero o meu gráfico limpo. Eu não quero mais aquilo lá. E vou ficar observando o que está acontecendo. Já sei que aqui em cima, ó, tem topos iguais, topos na mesma altura, que formam um padrão de topo duplo. Eu sei, Padawan, você vai aprender isso lá na frente. Tem um padrão de topo duplo aqui, e agora eu tenho um topo mais baixo que o anterior. Já tenho 2. E se eu contar com esse meio torto aqui, que ficou igual, então eu tenho 3. Eu poderia contar até 3, mas eu vou colocar 2 só. Ó, eu já tenho esse e esse. Eu vou marcar. E eu marco uma linha em cima dele. Lembra? A LTA vem por baixo, a LTB vai por cima. Ô, quinta série! Então minha LTB já tá marcada lá, tá perfeita. E eu deixo ela pro infinito e além, porque agora quem tá mandando são aqueles caras que estavam escondidos lá, que montaram o Megazord e estão empurrando para baixo, estão socando venda. E aí eu olho aqui embaixo e falo, ó, mas já tem 2 fundos aqui praticamente no mesmo nível. Eu marquei, ele torna um canal de baixa. Essas 2 linhas formam um canal de baixa. E o preço pode ficar trabalhando assim, ó, sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce. Aqui, por exemplo, ele foi para fora do canal de baixa, mas ele pode ter voltado no futuro e continuar andando dentro desse canal. Isso daqui facilita por quê? Porque se eu quiser operar o canal, eu sei que toda vez que ele tocar nessa linha de baixo, eu posso fazer compra. Toda vez que ele fizer um padrão aqui em cima, eu posso fazer venda. E esses canais a gente marca em vários gráficos. Às vezes, o preço está andando durante meses dentro de um canal. Então, essas marcações não servem apenas para day trade. Elas servem também para swing e position e todos os tipos de trade que existe. Eu não costumo operar canais, mas a forma como você vai aprender a operar até o final desse curso, você vai ver que além dessa leitura de canais, a gente vai ter mais leitura aqui dentro do que simplesmente tomar decisão porque está dentro de um canal. Tem mais informação envolvida do que só ver a formação e entrar porque é canal. Então vai com calma e rever toda essa primeira parte, se você ficou com alguma dúvida, para poder passar para a próxima parte, que vai ser os gráficos, onde eu vou mostrar para você como a gente marca os principais pontos de suporte e resistência, e vou mostrar também como tem lógica a história do sapinho tosco que eu contei agora de pouco. Então bora pro gráfico, porque a parte teórica já se foi. E essa foi mais uma aula do treinamento Simplifica aí do Zero. E eu fico feliz por você estar aqui indo pelo caminho certo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E sinta-se à vontade em fazer algum comentário sobre as nossas aulas. Te vejo na próxima aula. Cara, agora você sabe, Deus várias formas de olhar no mercado. Fala que eu Simplifica essa aí, trader.